Sempre alerta, meu nome é João Mauro, eu sou sênior do grupo 11 Siqueira Campos de escoteiro e eu tô aqui para tirar minha especialidade sobre cinema. Primeiro eu vou começar falando sobre a história do cinema um pouco. A história do cinema começou no final do século XIX, começo do século XX e começou com várias inovações ao redor do mundo na arte de sequenciar imagens, de colocá-las em uma ilusão de movimento. Tanto que o termo cinema vem do grego kinema, que formou até a palavra cinemática hoje em dia, que a gente estuda na física. A noção de movimento vem muito disso. A gente tem vários registros cinematográficos antes desse evento, mas a gente coloca um ponto de partida do cinema, inicial do cinema, como o filme A Chegada do Trem na Estação dos Irmãos Lumière. Esse filme é um filme muito simples, você pode achar de graça no YouTube, mas outro filme que anos depois veio à tona foi A Trip to the Moon, Uma Viagem à Lua, também dos irmãos Lumière, também que você pode encontrar no YouTube de graça. E é um filme que inventou muitas das noções que a gente tem hoje pro cinema como garantido, sabe? Umas noções muito básicas do cinema que a gente tem hoje, mas naquela época foram inovadoras. Como, por exemplo, o corte, a ideia de você mudar de uma hora para outra, de você ir de uma cena para outra, de você ter uma continuidade narrativa. Também a continuidade narrativa é uma coisa que explodiu na época e revolucionou o meio do cinema. A ideia de se fantasiar, de se pintar, de se maquiar para estética, para um motivo narrativo também foi importante. E os efeitos especiais que hoje a gente vê em todos os filmes por aí, né? Foi ali grande parte do A Trip to the Moon, dos irmãos Lumière. Depois disso, você teve várias proliferações no cinema. Você vai desde o classicismo americano até o romantismo japonês, até reinvenções indianas, ao protofascismo italiano, ao expressionismo alemão. E tudo isso você vê que tem um ponto de virada muito importante, que é a Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague, a nova onda francesa, foi um movimento que começou na França e deu fruto já a vários cineastas que hoje a gente guarda como clássicos, cineastas que mudaram o cinema para sempre. O Godard, o Truffaut, o Melville, o Fellini, a Agnès Varda, foram cineastas todos da Nouvelle Vague francesa que mudaram como a gente pensa o cinema. Por exemplo, o braço esquerdo da Nouvelle Vague, como por exemplo o Godard, o Godard e o Truffaut deram início à carreira do cinema, que é a revista de cinema que mais influenciou o mundo todo, mais influenciou o jeito que a gente pensa o cinema. E para eu te dar uma noção de como isso mudou, como a gente pensa o cinema, você pensa em tudo que a gente tem aí. Por exemplo, quando que um youtuber fala com você e ele fala quebrando a quarta parede, ele quebra essa quarta parede que é entre a pessoa e a câmera. Isso foi uma coisa que nasceu na Nouvelle Vague, uma coisa que nasceu ali. A Nouvelle Vague deu nascimento a um movimento que aconteceu aqui no Brasil chamado Cinema Novo Brasileiro. É um movimento em resposta à ditadura e com o principal protagonista teve o Glauber Rocha. O Glauber Rocha que dirigiu Terra em Trance, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, O Deus do Diabo na Terra do Sol. Todos os filmes que eu recomendo muito do Glauber Rocha foram feitos no Cinema Novo Brasileiro. Foram feitos ali. E o Glauber Rocha foi pro cinema, o Glauber Rocha, o Cinema Novo, foi pro cinema brasileiro o que a Anitta e a Semana de Arte Moderna foi para literatura e para pintura brasileira. Foram pessoas que mudaram como que a gente pensa cinema aqui no Brasil e como que a gente pensa em arte aqui no Brasil. Antes disso, você tinha uma grande influência Lusíada no cinema, então você tem grandes filmes antes do Glauber Rocha, antes do Cinema Novo, mas são filmes que têm uma bagagem portuguesa muito forte para serem consideradas 100% brasileiras. E disso eu parto para o digital, a época que a gente vive hoje em dia. A gente saiu da película, que foi a fase antiga,
pro digital. Na película a gente teve a maior parte do cinema, como por exemplo o Bang Bang Italiana, os faroestes e os musicais, e o cinema pastelão do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, do Frank Lloyd, para o digital, os filmes blockbusters, o Star Wars, o Avengers, esses filmes aí que a gente considera os maiores filmes de todos os tempos, o Avatar, o Titanic, esses filmes aí. Eu vou falar brevemente sobre 10 filmes aqui, 10 filmes que eu conheço, que eu assisti recentemente, e falar um pouco sobre eles. Get Out, ou Corra, do Jordan Peele. Ele é um filme de 2017 de terror que explora a ideia de ser negro nos Estados Unidos de uma forma bem única, de uma forma que não foi vista desde, eu diria, A Noite dos Mortos-Vivos do Jorge Romero. Mas Jorge Romero não era negro, era um cara italiano. Então, antes disso, eu diria até o Blaxploitation, que foi uma exploração imagética dos negros no cinema, um movimento autoral negro no cinema. Kill Bill, volume 1 e 2, que... dois filmes de Tarantino, que são filmes de ação, filmes que foram produzidos em 2003, 2004, lá nos Estados Unidos, e são filmes são filmes de ação, filmes muito influenciados pela estética japonesa, são filmes com forte marcas estilísticas. Depois disso, eu posso dizer The Girl with the Dragon Tattoo, Os Homens que Amavam as Mulheres, é um filme sobre drama familiar, sobre um thriller policial, é um filme muito tenso, é um filme sobre justiça social também, e foi produzido em 2011, dirigido pelo David Fincher, e é um filme com uma base sueca, só que é um filme de um diretor americano. Você tem Manchester, à beira do mar, Manchester by the Sea, de 2016, do Roland Lonergan. Ele é um cara que dirigiu esse filme com o irmão do Ben Affleck. Produzido em 2016, ele é um filme sobre drama familiar também, mas não um thriller como Os Homens que Amavam as Mulheres. Ele é um drama familiar muito intimista. É um filme que pensa mais nos próprios desenvolvimentos dos personagens, mais do que qualquer outra coisa. Depois disso você tem Uncut Gems, Joias Brutas, estrelado pelo Adam Sandler, dirigido pelos irmãos Safdie em 2019. Um filme muito tenso, um filme de drama, um filme econômico, um filme que te deixa na ponta da sua cadeira o tempo todo. É um filme que te desafia. É um filme muito bom por várias razões, por essas e por várias razões. Você tem Ad Astra, estrelado pelo Brad Pitt, filme do James Gray, lançado em 2019 também. É um filme de ficção científica, mas é um soft science fiction, né? É um filme que trabalha mais questões de pai e filho, questões de família. É um filme com um background de ficção científica, mas que explora mais questões de família. É um filme também produzido nos Estados Unidos. Você tem Arrival, do Villeneuve, do Denis Villeneuve, parece um nome francês, mas é um filme produzido nos Estados Unidos, é um filme sobre uma linguista. Arrival, A Chegada, é um filme sobre uma mulher linguista que tenta decifrar a linguagem desses alienígenas bizarros que apareceram na Terra. Depois disso tem 1989, Kicks Delivery Service, um filme que foi feito pelo Hayao Miyazaki, que representa muito bem essa ideia do Hayao Miyazaki sobre o cinema japonês. É um filme de animação, um filme sobre uma bruxa que está tentando se encontrar nesse mundo moderno. Kiki, serviço de entrega da Kiki. Depois disso a gente tem o Ben John Malkovich, de 1999, dirigido pelos Spike Jonze, sendo John Malkovich que explora questões de comédia absurda junto com New Rose Hotel. Eu diria que é um filme que explora muito bem essa comédia absurda e essas relações de personagens muito específicas. Depois disso a gente tem Once Upon a Time in Hollywood, que é um filme de 2009, dirigido pelo Quentin Tarantino, o último filme do Quentin Tarantino. E é um filme produzido lá em Hollywood, obviamente. Era uma vez em Hollywood. É um filme que celebra os anos 70, um filme que encaixa muito bem
com essa leva de filmes do Quentin Tarantino, por exemplo, Django Unchained, Django Livre, que fala sobre revisionismo histórico, você revisar uma época de um olhar diferente. Por fim, eu tenho La La Land, filme de 2017, dirigido pelo Chazelle, Damien Chazelle. Ele é um filme de comédia romântica e de musical, um filme musical. É um filme interessante por ser um musical, mas não por muitas outras coisas. É um filme de 2016 e ele tem na Netflix. A maioria dos filmes que eu falei aqui tem na Netflix. Depois ele tá falando aqui que eu preciso possuir uma cinemateca pessoal. Eu tenho uma cinemateca pessoal, só que era uma cinemateca inteiramente digital. Eu tenho alguns filmes físicos, por exemplo, eu tenho a coleção do Senhor dos Anéis e essa coleção do Poderoso Chefão, mas não muito além disso. É uma cinemateca que abrange até uns 200 filmes aí, que eu tenho tudo no meu HD. E eu tenho tudo organizadinho, eu tenho separado por ano. Eu já separei por país, mas eu tenho separado por ano, que eu acho uma maneira mais produtiva de assistir filmes. Algumas tecnologias utilizadas no cinema. Antigamente a gente se utilizava da película para produzir filmes, ou seja, era uma reação química que ocorria dentro da máquina, que você captava o que acontecia, mais ou menos o experimento que você via na sala de aula e na aula de física sobre a câmera escura. Você projeta um filme e ele fica ali gravado por uma reação química. Uma coisa que eu não sei explicar direito, mas eu sei que é uma reação química que ocorre ali dentro da máquina, ele processa o filme e coloca ele em película. Por isso que a gente chama filmes de película. Mas hoje em dia eles não são usados como película, eles são usados como digital, eles são digitalizados. Ou seja, não é um processo mais químico, é um processo computacional, é um processo de programa. Além da forma gravada, além da cinematografia, eu diria que um dos principais elementos cinematográficos seria o som, que é provavelmente o maior elemento cinematográfico, é o que quebra ou mata um filme. É o que quebra ou mata a imersão de um filme. O som pode ser gravado com um mic de lapela, que é bem fácil, é um microfone que você gruda aqui na sua roupa e você grava por ele, ou pode ser um microfone direcionado, chamado microfone boom, mic boom. Além disso, você tem o que você processa para poder criar os filmes, ou seja, a decupagem de um filme. A decupagem de um filme é feita em um programa de edição de vídeo. É feito em um programa que você pode juntar e decupar ali, fazer um mise-en-scène, fazer a montagem do seu filme. Ou seja, você descobre ali onde que vai se encaixar as peças do seu filme, as peças que você gravou. E esses foram alguns meios tecnológicos, algumas tecnologias utilizadas na direção. Alguns atores que eu posso dizer aqui de cabeça, alguns atores. O Cauã Raymond, que é bem famoso aí, é um cara que fez várias novelas da Globo. Ele é aqui originado do Rio de Janeiro. E você tem a Fernanda Montenegro, que deveria ter ganhado Mostra, mas não ganhou. A Fernanda Montenegro até criou, é uma atriz que tem 90 anos, então ela nasceu em 1929. Ela lançou até um livro recentemente chamado Prólogo, Epílogo, Prólogo, Ato e Epílogo. E ela é uma atriz uma atriz, locutora, radialista, ela várias coisas, e ela é uma das maiores atrizes do cinema brasileiro, uma das maiores atrizes que o Brasil já teve o prazer de ter. Além disso, eu posso citar o Brad Pitt, que ele é um dos grandes galãs, e antes disso a gente teve até o John Ford, né? O John Ford foi um cara que fez vários faroés americanos. Eu gosto de citar bastante o Will Smith. Foi um cara que nasceu na Filadélfia, cresceu ali e virou um dos atores de maior sucesso.
Cresceu pelo seriado The Fresh Prince of Bel-Air, Um Maluco no Pedaço, aqui conheceu no Brasil. Ele tem 2 filhos ali, 2 filhos cantores e músicos, o Will Smith e o Jaden Smith. Você também tem o Jack Nicholson, o Robert De Niro, o Samuel Jackson, Robert Downey Jr., conhecido pelo papel de Homem de Ferro atualmente. Agora 5 diretores. Eu posso dizer ali o Quentin Tarantino, um cara que foi muito influenciado pelo cinema japonês, pelo cinema francês. Ele fez Django Unchained, Django Sem Cordas. Ele fez Jack Brown, ele fez Era Uma Vez em Hollywood, ele fez Kill Bill, ele fez Os Cães de Aluguel, ele fez Pulp Fiction, vários filmes, grandes filmes aí, que são considerados clássicos. Depois disso eu posso citar o David Lynch. O David Lynch, que é um cara que experimenta muito com o cinema. Ele é um cara que se foca muito numa lógica de sonhos dentro dos seus filmes. Ele fez Blue Velvet, Veludo Azul, Lost Highway, Mulholland Drive e outros filmes aí. Ele também fez a aclamada série Twin Peaks, que é uma série sobre investigação e assassinato. Depois disso, eu posso citar o Glauber Rocha, que eu já citei aqui antigamente. Posso citar o Kleber Mendonça Filho, que fez Bacurau, fez Recife Nublado, fez Aquários, fez vários filmes que hoje em dia são considerados bem importantes pro cinema brasileiro contemporâneo. O José Padilha fez Tropa de Elite 1 e 2, e por aí vai, a lista é bem grande. Alguns festivais de cinema. Festivais de cinema você tem o Festival de Cannes, que provavelmente é o maior festival do mundo. Até 2002 ele era chamado Festival Internacional do Film, e ele ocorre em Cannes, na França. Ele ocorre desde 46. Ele foi conceptualizado pelo Jean Gey, e ele deu vários prêmios. Os principais prêmios dele são o Palme d'Or, a Palma de Ouro, o Grand Prix, o Grande Prêmio, o Prêmio do Júri, Prix do Júri, Prêmio de Interpretação Feminina e Prêmio de Interpretação Masculina, o Prêmio de Direção e o Prêmio de Roteiro. Alguns filmes lusofônicos que ganharam Cannes, por exemplo, Palma de Ouro foi para o Orfeu Negro em 59, Palma de Ouro foi para o Pagador de Promessa, do Anselmo Duarte, em 62. Melhor direção foi para o Glauber Rocha, por O Dragão da Madeira de Condução do Guerreiro, em 69. E recentemente o prêmio do júri, o Prix do Júri, foi para Bacurau, por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Filme na mesma veia de Deus, Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Você tem o Festival de Gramado. O Festival de Gramado ocorre em Gramado, no Rio Grande do Sul. É um festival que começou bem pequeno e é provavelmente um dos festivais mais conhecidos de cinema do Brasil. Ele é um festival muito conhecido por sua longevidade, já que ele tem 47 anos de idade. Ele é um festival que ocorre todo ano lá em Gramado. Depois disso tem o Festival do Rio, que eu mesmo atendi várias vezes. É um festival que eu gosto muito e ele tem algumas premiações. Ele ocorre desde 1988 e foi criado pela Mostra do Banco Nacional de Cinema, né? Ele tem vários prêmios, mas o principal prêmio dele é de júri, como melhor longa-metragem de ficção e melhor longa-metragem documentário. Tem o melhor curta-metragem, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, etc. Mas o principal melhor longa-metragem de ficção é o melhor longa-metragem documentário, que é uma coisa que eles prezam muito aqui no Festival do Rio, pelo menos.
teve vários filmes, mas o Tony Mello dirigiu um filme Vips em 2010 que tem na Netflix, e eu vou recomendar ele aqui, que é sobre um cara que é mais ou menos na mesma vibe do Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio. É um filme sobre um enganador profissional. Ok, algumas profissões do cinema. Você tem o diretor, ele é o cara que dirige o filme, ele é um cara que dá as direções do filme, é como o diretor da escola. Ele fala o que os professores fazer, o que os professores têm que fazer, o que os alunos têm que fazer, o que o pessoal da limpeza tem que fazer, o que todo mundo tem que fazer, o diretor manda. E ele é o cara que o pessoal da carreira do cinema deu como o autor de um filme, o cara que tem a mão autoral de um filme, certo? Depois disso, acima do diretor, você tem provavelmente o produtor e o produtor executivo, que são caras que dão dinheiro ao filme, são caras que organizam a concepção do filme. Você tem o ator e a atriz, certo? Eles são quem interpretam os personagens. Você tem também o cameraman, que é provavelmente quem mais tem lugar na decupagem, junto com o diretor ali do filme. Eles são quem prevê ali as direções, são quem atende diretamente as direções que o diretor tem em concepção, a mise-en-scène do filme. Você tem o editor, que é o cara que se carrega sobre a montagem de um filme. A montagem é muito importante porque ele dá o tom narrativo de um filme. Então, o trabalho do editor é de suma importância para a concepção de um filme. Depois disso, você tem a direção de arte, que é importante para saber figurino, maquiagem, etc. A direção de fotografia, que ajuda o diretor e aconselha o diretor em como melhor fotografar uma cena. E fotografar a cena envolve vários elementos como cor, luz, colocação de personagem em uma cena, etc. E por fim, você tem o escritor, o cara que de primeira mão faz o conceito do que seria o filme, o que seria a questão narrativa do filme. E ele é importante porque ele é a primeira pessoa provavelmente no processo da concepção de um filme. Dele tu vai pro diretor e do diretor você vai pro editor, que eu já falei anteriormente. O que são os direitos autorais? Os direitos autorais são uma série de regras que determinam o que é e o que não é uma obra intelectual. Por exemplo, eu vou demonstrar isso com o caso do Mickey. O caso do Mickey foi que o Mickey é um personagem muito antigo e os direitos autorais do Mickey já deveriam ter expirados, porque existe uma regra que depois de um tempo e depois da morte do autor de certo personagem ou certa obra fictícia, qualquer coisa, você tem uma data de expiração dos direitos autorais. Só que as pessoas da Disney não ficaram contentes com isso e queriam manter os direitos autorais do Mickey. No Brasil, a lei 9.610 consolida as legislações sobre os direitos autorais. E ele basicamente dita tudo sobre o que é propriedade intelectual de uma pessoa. Assim como propriedade física, uma propriedade material, existe uma propriedade intelectual de uma pessoa. Ou seja, aquilo que ela criou, aquilo que ela concebeu, aquilo que é dela. Mas a partir de um momento, essa propriedade expira. Ela para de ser uma pessoa e passa a ser de domínio público. Obras que são de domínio público geralmente são de fácil acesso na internet. Por exemplo, livros muito antigos, livros lusófonos. Por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que está aí na edição atual da UERJ. Sinfonias que foram concebidas nos séculos XVIII, por aí, são direitos públicos. São direitos do povo, qualquer um pode usá-las. Menos caso você tenha, por exemplo, a gravação. A gravação de uma sinfonia, por exemplo, é de direito autoral da pessoa que gravou essa sinfonia. Mas, se você quiser, você pode tocá-la
em qualquer lugar sem pagar a ninguém. Caso você queira reproduzir alguma obra, você precisa pagar a certa pessoa, a pessoa que retém os direitos autorais de tal obra. Isso funciona, isso aplica-se ao cinema também, como o cinema é uma forma de arte. E é isso. Eu queria recomendar a todos um filme que eu vi recentemente, que é um filme que você pode encontrar de graça no YouTube. É o filme Bang Bang. É um filme do cinema novo e é um filme muito interessante para você que gosta de cinema experimental. E com isso eu fico por aqui e boa noite, sempre alerta.